Olá, alunos, dando continuidade ao nosso curso, vamos abordar agora na nossa terceira aula o PPRA, né, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, acompanhe a explicação. Em relação ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, nós vamos nos basear na norma regulamentadora número 9, que fala justamente sobre esse programa. Esta ANR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PPRA, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. A ANR9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. Através de quê? Da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo sempre em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sobre a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle. Lembrando que todo e qualquer programa de segurança sempre será da responsabilidade do empregador a sua aplicação, os gastos com a implantação desse programa, a manutenção, todos esses procedimentos serão sempre de responsabilidade do empregador. Nada em relação a gastos ficará a cargo dos trabalhadores. O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NRs, em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, previsto lá na NR7. Lembrando que riscos ambientais, que é o que aborda justamente o PPRA, eles são o quê? São agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Então, vamos tentar explicar aqui um pouquinho de cada um, tanto dos agentes físicos, dos químicos e dos biológicos. Então, em relação aos físicos, o que diz a norma? Considera-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como infrassom e ultrassom. Vamos ver um exemplo de cada atividade para cada tipo de risco. Em relação às temperaturas extremas, podemos citar o quê? Quem trabalha em frigorífico. Lembrando que quando se falar em temperaturas extremas, pode ser tanto para altas temperaturas como para baixas temperaturas. No caso aqui, quem trabalha em frigoríficos seriam baixas temperaturas. E um exemplo de altas temperaturas seria, por exemplo, quem trabalha em fornos. Em relação à radiação não ionizante, podemos citar a exposição à radiação solar, ou seja, quem trabalha a céu aberto. Em relação ao ruído, podemos citar o trabalho próximo a máquinas. E em relação às pressões anormais, por exemplo, o trabalho dos mergulhadores. Em relação aos agentes químicos, então o que diz a norma? Que eles são substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeira, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade da exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão do trabalhador. Exemplo em relação a agentes químicos, podemos citar aqui, falar pelos 3 tipos de contaminação, tanto pelas vias respiratórias, como de absorção da pele ou por ingestão. Em relação às vias respiratórias, quem trabalha em carvoarias, por exemplo, temos um grande número de partículas químicas que podem ser inaladas e assim acarretar uma doença ao trabalhador. Em relação à absorção pela pele, por exemplo, trabalho com produtos químicos que em contato com a pele podem ser absorvidos e também causar danos à saúde do trabalhador. Em relação à ingestão, por exemplo, o consumo de alimentos contaminados com produtos químicos
se caracterizam nesse tipo de situação. Então, só uma pequena diferenciação em agentes físicos e químicos os físicos basicamente são formas de energia e os químicos são compostos, substâncias ou produtos que você pode se contaminar ou inalando, ou ingerindo, ou em contato com sua pele, ela pode ser absorvidos. Em relação aos agentes biológicos, basicamente são micro-organismos. Podemos citar aqui as bactérias, os fungos, os bacilos, os parasitas, os protozoários, vírus, entre outros agentes biológicos. Em relação à estrutura do PPRA, a norma diz que este deverá conter, no mínimo, um planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e um cronograma que devem ser respeitados, ou pelo menos boa parte dele respeitado, para que não se tenha uma perda em relação ao desenvolvimento desse programa. E quando se falar de planejamento anual, é para saber que tipo de situações eu vou ter que realizar para que esse meu programa tenha uma real eficácia dentro da minha empresa. O item B diz que, por exemplo, em relação à estratégia e metodologia de ação, ou seja, forma de registro, manutenção e divulgação dos dados, que é um fato bem importante. Por quê? Porque todos esses dados coletados que vão fazer parte do PPRA devem ser o quê? Deve ser passado para os trabalhadores de uma forma que eles entendam a importância de prevenir em relação a esse tipo de situação, que eles possam evitar o contato ou a contaminação através desses agentes, utilizando todas as metodologias implantadas pelo programa e assim evitando que eles adquiram uma doença. Lembrando que o PPRA ele é um programa que ele tem uma validade. Basicamente, essa validade do PPRA podemos dizer que seria de 1 ano. Mas por que 1 ano? Muito simples. Durante 1 ano, na verdade é o seguinte, pelo menos uma vez ao ano deve ser realizada uma análise global do PPRA para a avaliação do seu desenvolvimento e a realização dos ajustes necessários e o estabelecimento de novas metas e prioridades. Lembrando que, professor, mas só deve ser feito apenas uma vez por ano? Não. Tem situações que o PPRA ele é atualizado até mais de uma vez durante o ano. Por exemplo, se apareceu um novo risco que não foi identificado anteriormente, caso apareça esse novo risco físico, químico, biológico, deve ser colocado no novo PPRA e assim ele vai ser atualizado. O mesmo vale se mudar o layout da empresa. Por exemplo, a empresa sofreu ampliação, ou mudou a forma de trabalhar, ou adquiriu novas máquinas que acarretaram o surgimento ou ampliação de algum risco. Dessa forma, o PPRA também vai ser atualizado, ou seja, pelo menos uma vez tem que ser feita essa atualização durante o ano, mas não impede que ele seja atualizado várias e várias vezes durante o ano. Lembrando que a elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitos pelo SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. É formado por o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o auxiliar de enfermagem do trabalho e por vocês, técnicos de segurança do trabalho. Caso a empresa não tenha a SESMIT, por exemplo, o empregador deve contratar uma pessoa ou equipe de pessoas que sejam capazes de desenvolver o que diz a norma. No caso, são pessoas qualificadas em segurança do trabalho. Em relação ao desenvolvimento do PPRA, o que fala a norma? Diz que ele tem que seguir algumas etapas. Quais são essas etapas? Simples. Teremos a fase de antecipação e reconhecimento dos riscos. Lógico, para que eu possa trabalhar no meu PPRA, implantar medidas de proteção, medidas que vão realmente contornar aquela situação, eu tenho que fazer o quê? Que antecipar ao risco, ou seja, antes de iniciar as atividades, é feita uma análise do local de trabalho, identificando os riscos, reconhecendo os riscos e implantando medidas de proteção que vão ou, de preferência, eliminar o risco, caso não consiga eliminar, ou pelo menos tentar minimizá-lo até que ele se encontre em níveis aceitáveis para o trabalho, ou seja, níveis que não causem danos à saúde do trabalhador. Também fala aqui em relação ao estabelecimento de prioridades e metas na avaliação e controle, avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores, implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia, ou seja, tudo que for implantado em relação ao PPRA deve seguir essas etapas para quê? Para que o PPRA tenha uma eficácia plena. Quando ele fala de antecipação, o que quer dizer? Que a antecipação deverá envolver a análise de projetos de novas instalações,
métodos ou processos de trabalho ou de modificação dos já existentes, visando a identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para a sua redução ou eliminação. Simples, gente. Quando for feita a antecipação, justamente para isso, é para que evitar que o trabalhador chegue ao local e encontre uma situação que ele não sabe o que realmente ele vai sofrer naquele ambiente, se aquele ambiente é nocivo ou não a sua saúde. Para isso é feita a antecipação, envolvendo todas as situações em relação à instalação de novas máquinas, metodologia, processo de trabalho do empregador, modificação de algum processo que já esteja implantado. Se for feita modificação, tem que ser feita uma análise para saber se essa nova forma de trabalho acarreta ou não algum dano novo ou aumento de um dano já existente ao trabalhador. Tudo isso deve ser respeitado. Em relação ao reconhecimento dos riscos ambientais, deverá conter alguns itens. Quais seriam eles? A identificação, a determinação e a localização das possíveis fontes geradoras. Isso é muito importante. Primeiro, eu tenho que saber que risco eu vou enfrentar. Se é um risco físico, químico, biológico e qual tipo seria. Segundo, eu tenho que determinar a local e a possível fonte geradora. Se é uma máquina, se é um produto que eu estou utilizando, onde se localiza esse risco para poder o quê? Tentar combatê-lo com eficácia. A identificação das possíveis trajetórias dos meios de propagação desse agente. Por exemplo, se é um agente que se propaga pelo ar, se é através de ondas sonoras, se é por exemplo, a radiação não ionizante, que no caso através da radiação solar, entre outras formas de propagação. Tudo isso tem que ser respeitado, reconhecido, identificado e combatido. Em relação à parte de avaliação, em relação à avaliação qualitativa, quantitativa, justamente para saber o que? Se esse risco ultrapassou ou não os níveis aceitáveis de trabalho. Como é que eu vou saber? Fazendo a avaliação dele, medindo o risco, tentando encontrar valores para que eu possa mensurar e saber se realmente esse risco acarreta ou não perigo ao trabalhador. Em relação às medidas de controle, deverão ser adotadas as medidas necessárias e suficientes para a eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações. Eles citam aqui várias. Identificação na fase de antecipação dos riscos potenciais à saúde, constatação na fase de reconhecimento de riscos evidentes à saúde, quando através do controle médico da saúde ficar caracterizado o nexo causal entre os danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação de trabalho a que eles fiquem expostos. Tudo isso deve ser utilizado para as medidas de controle. Lembrando que o estudo, o desenvolvimento e a implantação de medidas de proteção coletiva deverá obedecer uma hierarquia. Qual seria essa hierarquia? Primeiramente, se deve pensar em quê? Em medidas que eliminem ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde. Em segundo caso, medidas que previnam a liberação ou a disseminação desses agentes no ambiente de trabalho. E por último, medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho. Ou seja, primeiramente você tem que tentar o quê? Eliminar o risco. Se não conseguir eliminar, prevenir a liberação desse agente. Se não conseguir nem eliminar, nem prevenir a sua liberação, tentar reduzir a níveis que não causem danos à saúde do trabalhador. Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou quando estas não forem suficientes ou encontrassem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas obedecendo a seguinte hierarquia. No primeiro caso, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho, por exemplo, em relação aos treinamentos. E, por último, em último caso, a utilização de equipamento de proteção individual, o nosso EPI. Em relação ao nível de ação, eu falei muito para vocês aqui em relação a níveis aceitáveis de segurança. O nível de ação se caracteriza por isso. O que diz a norma? Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição.
As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico. Então, gente, quando se fala de nível de ação, é aquele ponto que é o valor a partir do, desculpa, o valor acima do qual eu já vou ter que começar a traçar iniciativas, ou seja, tentar já combater aquela situação para que ela não chegue em algum nível que cause o dano ao seu trabalhador, ou seja, é um sinal de alerta, é uma zona de perigo que eu ainda tenho uma folga que não causa dano ao trabalhador, mas o sinal de alerta está ligado. Por quê? Porque já ultrapassou o nível de ação, ou seja, eu tenho que já agir para poder, pelo menos tentar, se não conseguir eliminar, como foi falado, pelo menos diminuir esses níveis a um nível abaixo do nível de ação, que seria o nível aceitável. Lembrando que o PPRA, né, o documento que compõe o PPRA, deverá ser arquivado por um período mínimo de 20 anos. Vamos falar um pouquinho em relação às responsabilidades, tanto do patrão, no caso do empregador, como também dos trabalhadores, os empregados. Então vamos lá. Em relação ao empregador, este deve estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa ou instituição. Em relação aos trabalhadores, estes devem colaborar e participar na implantação e execução do PPRA, seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA e informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar riscos à saúde dos trabalhadores. Lembrando que o empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as suas atividades, comunicando o fato ao seu superior hierárquico para as devidas providências. O que seria isso, gente? Ou seja, se tem uma situação que o trabalhador observa que ele está correndo risco de sofrer um acidente sério, risco de se contaminar, o que ele faz? Ele interrompe sua atividade, comunica a seu superior para que sejam tomadas providências para que aquele risco seja eliminado ou minimizado até um nível que não causa mais dano à saúde do trabalhador. Queria agradecer aqui e até logo e até a nossa próxima aula.